Olá, crianças, tudo bem? Bom dia, mais um dia de aula. Hoje, quarta-feira, é o nosso último dia de aula de língua portuguesa. Então, anotem no caderno a data de hoje, 23 de setembro, mês 9 de 2020. E a gente continua com o assunto leitura e produção textual, certo? Como eu anotei aqui, leitura e produção textual. Nós vimos já o Você Sabia Que, nós produzimos uma ficha técnica e hoje nós vamos produzir um texto informativo, tá? Que vai ser bem parecido com o Você Sabia Que, mas vai ter uma pequena diferença. Vocês vão observar isso na aula de hoje. E nós vamos partir a nossa leitura, nós vamos fazer de uma ficha técnica, tá? E depois, em cima das informações da ficha técnica, nós vamos transformá-la em um texto, tá? Num texto informativo com uma outra estrutura que é diferente dessa aqui, da ficha técnica, né? Que nós já vimos a diferença, né? A ficha técnica ela é montada em forma de listas, as informações são bem diretas, né? Objetivas, em forma de listas. E nós vamos então passar essas informações da ficha para um texto, né? Nós vamos usar elementos que dão conexão com uma informação com a outra, dar sentido, né? Atribuir sentido ao texto, quem for ler entender e tudo mais. Mas isso nós vamos fazer no decorrer da aula. E nós vamos ler a ficha técnica sobre um animal. Lembram-se que nós estamos estudando os animais do Brasil, dos diferentes ambientes, né? Nós já vimos do ambiente marinho, nós já vimos da caatinga e hoje nós vamos ver um animal do campo, tá? Dos campos, né? Melhor dizendo. Então, olha, o ambiente que nós vamos estudar hoje é dos campos. Estão vendo? Ó, tem esses três aqui desse lado, né? Ó, uma ave, parece um lobo, uma raposa, um tatu, aparentemente. Olha lá, ó, campos. E tem mais esses dois aqui, ó, tá? Olha lá, ó, uma onça, né? Não sei. E um sapo, talvez. Então, são exemplos de animais que vivem nesse ambiente, né? Os campos. E qual que é a característica deste ambiente natural do Brasil? Os campos, eles são formados por pastagens naturais, né? Por pasto, e tem poucas árvores nesse ambiente, né? E ele aparece no sul do Brasil, mas também ele aparece nos campos de altitude, que diz aqui no livro, né? Nos campos sulinos, que são no sul do país, mas também em campos de altitude, que são nas serras, né? Por isso que a altitude, né? Nos lugares um pouco mais altos. Bom, e também uma coisa interessante que acontece, né, nesse ambiente natural, nos campos, é que por ser formado por pastagens naturais, há muita ocorrência de gado, né? Boi, vaca. E o que acontece? Eles vão pisoteando, né? Lógico, o pasto, né? O chão, o solo. E com isso, eles vão danificando as espécies nativas, né, desse ambiente. Então, vão acabando, olha, né, porque muitos usam para pastagem do gado, né, já que o ambiente favorece isso. Então, são algumas características desse ambiente onde esses animais que eu mostrei para vocês vivem. Tem mais, só que aqui
São alguns exemplos, tá? E qual deles a gente vai ver hoje, né? A ficha técnica vai ser de qual deles? Vai ser deste aqui, ó, tá? Desse aqui. Eu vou falar já já para vocês quem é. Esse aqui. Então, quem é esse animal que nós vamos estudar através da ficha técnica? É a raposa do campo, tá? Como eu disse para vocês que o ambiente que nós estamos estudando é os animais, né, do campo, então é a raposa do campo. E o tamanho dela, qual é? 1 metro de comprimento, tá? Então, da cabeça até o rabo, mais ou menos, né? Então, dá 1 metro de comprimento. E o peso? Ela pode pesar de 3 a 5 quilos, tá? Então, não é um animal muito pesado, né? É pouco, né? E o tempo de gestação? Quanto tempo a fêmea leva para gestar, né? Para o filhote se formar? 55 dias. A alimentação, o que esse animal come, né? Insetos, aves, frutas, pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e ovos. Então é um cardápio bem diversificado, né? Ela passar fome não passa, porque come quase de tudo, né? Então fica mais fácil para esse animal. Muito bem, então essa é a ficha técnica da raposa do campo, e assim com essas informações nós podemos conhecê-la um pouquinho melhor. Agora, qual é a proposta? Nós vamos passar essas informações da ficha para um texto informativo, né? Não que a ficha não seja, ela é, mas com uma estrutura diferente. Então, nós vamos fazer assim, ó. Lembram-se que quando eu li para vocês textos informativos sobre os animais, sempre no primeiro parágrafo, o que é que aparecia? Sempre aparecia as características físicas, né, do animal. Sempre vinha a apresentação das características físicas deste animal. Então, nós podemos usar isso de modelo também, né? Então, vamos lá. Então, qual vai ser o título do nosso texto? O nome do animal, não é assim? Que a gente vem vendo. Vou deixar aqui do lado. Aí. Não é assim que a gente vem vendo nos textos, né? Então, o título vai ser o quê? Ó, raposa do campo. Aí eu vou pular a linha e vou iniciar o meu texto. Então, quais são aqui as informações na ficha técnica das características físicas desse animal, da raposa do campo? Então, ó, tamanho, o tamanho, o peso, certo? São as características físicas, né, deste animal. Então, a gente pode começar por aqui. Então, eu vou iniciar. A raposa do campo ó, a raposa do campo pelo tamanho. Vou colocar o tamanho primeiro. A raposa do campo mede 1 metro de comprimento. E pesa, agora o peso, e pesa de 3 a 5 quilos. Ponto. Ó, por que a prova vai por ponto? Porque a informação das características físicas eu já encerrei, tá bom? Tá bem? Então,
eu coloco o pontinho para encerrar essa ideia. Bom, já falei do tamanho, já falei do peso. Agora, o nome também já coloquei. Então, agora eu vou falar, eu quero dizer sobre a alimentação, tá? Eu posso colocar no meu texto as informações de acordo com a ficha? Pode, tá? Até pode. Então, uma sugestão que eu dei é de nós seguirmos o exemplo dos textos que nós já vínhamos lendo, que no primeiro parágrafo faz a apresentação das características físicas e depois você vai dando sequência às outras informações. Vejam também que quando fala da gestação, já aproveita e já fala dos filhotes, né? Então, os assuntos, eles são agrupados, né? Com características semelhantes. Vai falar do tempo da gestação? Já fala do filhote. Percebam isso, tá? Não fala da gestação num parágrafo e o número de filhotes em outro. Então, eles já agrupam esses textos, né? Eles vêm agrupados os assuntos, né? Nos mesmos parágrafos, tá? Então, nós podemos seguir esse raciocínio também. Então, vou falar da alimentação e vou deixar o tempo de gestação por último, tá? Então, vou seguir aqui, ó. Ó lá, na mesma linha, tá? Este animal se alimenta de insetos, vírgula, aves, vírgula, frutas, vírgula, pequenos mamíferos, vírgula, répteis, anfíbios, e ovos, que é o último alimento. E ovos. Outro ponto, porque eu já encerrei o assunto, né? Agora, tempo de gestação é um outro assunto. Então, ó, já está encerrado, então eu coloquei o ponto aqui para separar esses assuntos diferentes, tá? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, olha, eu disse este animal, eu não coloquei raposa do campo novamente. Então, por que será que eu fiz dessa maneira? Para não repetir a palavra, né? Porque um texto que tem muitas palavras repetidas, ele fica cansativo, né? Fica um texto que não é legal de ler, a gente não gosta, fica feio, né? Então, o que a gente faz? Qual recurso a gente usa para que não fique dessa maneira? A gente vai substituindo por outras palavras que queiram dizer a mesma coisa. Então, raposa do campo, eu posso pôr este animal, este mamífero, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, este animal. Então, ó, este animal se alimenta de insetos, aves, frutas, pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e ovos. E o que é que eu fiz entre um alimento e outro? Fui separando por vírgulas, né? Por quê? É a sequência de alimentos que este animal come, né? E lembram-se que nós podemos enumerar. Então, quando a gente consegue enumerar, o que a gente faz para separar os termos, né? Que são as palavras, a gente vai usando a vírgula,
certo? Então, por último, ficou o tempo de gestação. Vou seguir ainda aqui, ó, na mesma linha, tá? Já coloquei o ponto para separar, então vou seguir aqui na mesma linha. A fêmea demora 55 dias para gestar o seu ou os seus, né? Porque ela tem mais de um por vez, a raposa do campo. Deixa eu só confirmar aqui. Para gestar os seus filhotes. Pronto, tá? Vejam que a Pro, eu não coloquei tempo de gestação no meu texto, tá? Eu coloquei o tempo de gestação, só que eu usei outras palavras para dizer a mesma coisa, tá? Então, dá uma enriquecida no meu texto, ao invés de colocar e o tempo de gestação é de 55 dias. Poderia? Poderia, corretíssimo, tá? Mas para dar uma enriquecida no texto, eu usei outras palavras que queiram dizer a mesma coisa, certo? Então, vamos ler para ver se ficou o texto adequado, compreensível e todas as informações da ficha, tá? Então, vamos lá. Então, olha, isso é um procedimento de quem escreve. Eu escrevi, agora eu vou reler o meu texto para ver se eu acho que tá bom, se preciso fazer algum ajuste. Então, vocês devem fazer o mesmo na hora que terminar, certo? Então, vamos lá. Raposa do campo. A raposa do campo mede 1 metro de comprimento e pesa de 3 a 5 quilos. Este animal se alimenta de insetos, aves, frutas, pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e ovos. A fêmea demora 55 dias para gestar os seus filhotes. Perfeito, né? Não tem repetição de palavra, as informações estão bem conectadas umas com as outras, né? Tem sentido. Então, posso deixar assim. E o que vocês farão, então, de tarefa? A tarefa de vocês é a mesma coisa que a Pro fez aqui na aula agora, tá? Só que eu vou dar uma outra ficha de um outro animal para vocês conhecerem, tá? E o animal que vocês vão conhecer é a sussurana.